Sabemos que no mundo de hoje é muito difícil você esconder a sua identidade. Porém, ainda assim, existem alguns casos espalhados pelo mundo que contam sobre pessoas envolvidas em crimes misteriosos e acontecimentos bizarros que nunca tiveram a sua identidade descoberta. Logo, não sabemos o seu nome e a sua origem. E em muitos casos, a sua motivação. Logo, sabendo disso, eu acho que seria interessante comentar no vídeo de hoje sobre alguns casos misteriosos de pessoas não identificadas. O nosso primeiro caso está relacionado a um fotógrafo americano chamado Emery Colby, que atuava durante a primeira metade do século XX, que junto do seu irmão chamado Ellsworth, operava um estúdio de fotografia localizado no Parque Nacional do Grand Canyon, no estado do Arizona. Inclusive, o seu estúdio de fotografia existe até hoje e está localizado lá no Grand Canyon, chamado Colby Studio, e atualmente ele serve como uma espécie de museu. Porém, Emmett Colby faleceu em 1976, e após a sua morte, algo bem estranho foi encontrado em sua residência, sendo restos humanos, mas em específico uma ossada de uma pessoa desconhecida. Esse esqueleto foi encontrado dentro de um barco na garagem do fotógrafo, e ficou conhecido na mídia como o esqueleto de Colby. Junto do esqueleto havia partes de tecido que provavelmente fazia parte da roupa daquele indivíduo que ele usava no momento da sua morte. E além disso, havia um buraco de bala na têmpora do crânio do esqueleto. Após essa descoberta, esses restos mortais foram coletados e levados à análise para tentar descobrir quem era aquela pessoa enquanto ela estava viva. Uma teoria muito forte que surgiu quando os restos mortais foram encontrados é a de que eles pertenciam a um homem chamado Glenn Hyde. Figura essa que está relacionada a talvez o maior mistério do Grand Canyon, já que em 1928 o fazendeiro Glenn Hyde junto da sua esposa Bessie desapareceram no local após tentar cruzar o rio Colorado de barco. Os restos mortais do casal nunca foram encontrados, e o estranho dessa história vem da ideia de que eles haviam conhecido o fotógrafo Emery Colby, e que ele supostamente teria sido a última pessoa que havia visto o casal vivo. Logo, faria algum sentido que aquele esqueleto fosse de Glenn. Porém, após algumas análises, se soube que aquele indivíduo era na verdade um homem mais jovem do que Glenn era na época do seu desaparecimento. Logo, essa teoria foi descartada. E posteriormente, muitos anos depois, em 2008, novas pistas para tentar solucionar esse mistério surgiram, através de algumas fotos tiradas pelos irmãos Colby que davam a entender que eles haviam encontrado esse corpo lá em 1933. E de acordo com elas, parece que esse indivíduo misterioso havia tirado sua própria vida na região com um tiro na cabeça com a arma que ele carregava. Assim, os irmãos teriam por algum motivo guardado seus restos mortais e não alertado as autoridades. Na verdade, ainda não se sabe se o esqueleto encontrado na casa do fotógrafo e o presente nessas fotografias de 1933 são os mesmos, mas isso é bastante provável. Logo, até hoje não se sabe quem era esse indivíduo que faleceu lá no Grand Canyon, como ele foi parar lá e por que o fotógrafo escondeu esse corpo por tantos anos. Agora vamos falar de uma pessoa relacionada a um dos maiores assaltos a banco da história do Canadá. No dia 10 de maio de 1973, na cidade de Kenora, um homem entrou no Banco Imperial de Comércio usando uma balaclava que cobria o seu rosto. Ele estava armado com um rifle, uma pistola e algumas bombas caseiras guardadas em uma bolsa que ele carregava. Ao entrar no banco, ele abordou um funcionário e anunciou o assalto, ordenando que ele chamasse a polícia. Logo ele prosseguiu para o assalto
alto, enchendo 3 bolsas que ele tinha com dinheiro. Rapidamente, a polícia cercou o banco esperando o assaltante sair do estabelecimento. E depois de um tempo, o indivíduo saiu acompanhado de um policial disfarçado que foi pego como refém pelo criminoso. Ao sair do banco, um policial atirou nele acionando uma bomba que ele carregava. A bomba explodiu, o matando, sendo que ele foi a única fatalidade desse incidente, apesar de que o policial que estava próximo dele foi ferido com a explosão da bomba. Após a sua morte, começou uma grande investigação para descobrir a sua real identidade. Em seu corpo foi encontrada uma carteira que continha um par de chaves de algema, $176 e um recibo de um hotel chamado Kenrisia. Ao investigar esse hotel, se soube que ele se hospedou nele antes do roubo e para reservar um quarto ele deu o nome de Paul Higgins, que se acredita não ser o seu nome real. Ele também deu um endereço que não existia. E além disso, algumas pessoas que interagiram com ele foram entrevistadas e disseram que ele parecia ser um homem que tinha entre 40 anos de idade, tendo cabelos castanhos e uma barba avermelhada. Um retrato falado foi feito baseado na descrição dada do homem. Porém, a sua identidade nunca conseguiu ser desvendada, se tornando um dos maiores mistérios do seu país. Em 3 de junho de 1995, na cidade de Oslo, na Noruega, um corpo de uma mulher foi encontrado em um quarto de hotel de luxo da cidade com na cabeça. Sendo que a identidade dessa mulher ainda é um grande mistério, mesmo depois de quase 30 anos do caso. Mas voltando um pouco no tempo, alguns dias antes disso, em 31 de maio, uma mulher chegou no hotel Oslo Plaza reservando o quarto 2805. Para essa reserva, ela se apresentou como Jennifer Fairgate, nascida em 23 de agosto de 1973 e oriunda da Bélgica. Segundo os funcionários, ela era fluente em alemão e em inglês. Se soube após o incidente que todas as informações que ela deu para o hotel eram falsas, incluindo o seu nome, dificultando saber quem realmente ela era. Os funcionários do hotel ainda afirmaram que ela ficou 2 dias fora do hotel, sendo que, apesar dela ter um quarto reservado, ela ficou apenas cerca de 1 dia no hotel. E durante toda a sua estadia, ela foi vista apenas junto de um homem que certo dia foi junto dela ao seu quarto. Esse homem foi descrito como tendo entre 25 a 40 anos, mas apesar desse relato, esse homem em específico nunca foi identificado. No dia antes da sua morte, a suposta Jennifer entrou em seu quarto e deixou a placa de "não perturbe" do lado de fora, algo que chamou a atenção dos funcionários do hotel, já que mesmo depois do fim da sua estadia, ela não fez o check-out na recepção. Na verdade, ela nem mesmo saiu do seu quarto. Logo, os funcionários tiveram que ir até o seu quarto para ver o que estava acontecendo. Eles tentaram chamá-la batendo a porta do quarto, e logo após eles baterem na porta, eles conseguiram ouvir um som de um tiro, que parecia ter sido disparado dentro do quarto. Logo, eles decidiram rapidamente chamar a polícia antes de abrir a porta do quarto à força. É dito que o quarto ficou sem supervisão por cerca de 15 minutos até a polícia chegar. E quando eles finalmente abriram a porta do quarto, eles viram o corpo de Jennifer sem vida com a cabeça. Em sua mão podia ser vista uma pistola comumente usada pelo exército norueguês. Aquela parecia ser uma cena de alguém que tirou sua própria vida. Mas existiam alguns elementos naquela cena que diziam o contrário, já que não era possível ver sangue em suas mãos e a forma como ela segurava aquela arma também não indicava isso. Mas em contrapartida, o quarto estava fechado pelo lado de dentro, ou seja, era difícil que alguém tenha estado no quarto junto dela no momento em que o tiro foi ouvido, existindo a hipótese de que na verdade foi efetuado 2 tiros ao invés de um, sendo que o primeiro, o que foi ouvido pelos funcionários, foi apenas um teste, mas não se sabe ao certo. O que chama atenção nesse caso é que parecia que Jennifer, ou seja lá quem ela era, não queria ser encontrada. Ela não carregava nenhum documento ou qualquer coisa que pudesse direcionar a investigação para a sua real identidade ou origem. Até mesmo as etiquetas das suas roupas foram removidas. O seu corpo foi recolhido e teste de DNA e outros estudos foram feitos, ainda assim não conseguindo identificá-la. Se soube, porém, que ela era mais velha do que ela informou ao hotel,
tendo de 25 a 35 anos, ao contrário dos ditos 21. Também é dito que em um quarto ao lado do de Jennifer estava hospedado um homem apenas conhecido como Mr. F. Ele teria reservado o quarto um dia antes da morte de Jennifer e ele era também da Bélgica. E parece que ele entregou as chaves do seu quarto no dia do incidente, algumas horas antes da morte da mulher. Esse homem também nunca foi encontrado. Até hoje não se sabe a sua real identidade ou o que a levou ao seu fim naquele quarto de hotel. Porém, existem pessoas que dizem que ela poderia ser uma agente secreta que poderia ter sido morta por algum inimigo, já que parece que o hotel naquela época estava sendo frequentada por figuras políticas internacionais importantes. Mas apesar das teorias, esse caso ainda permanece um completo mistério. Inclusive, esse caso é um pouco parecido com o da mulher de Sdalen, que eu já comentei aqui no canal no iceberg das pessoas misteriosas. E dá um pouco para confundir os dois, já que ambos aconteceram em Oslo e se tratam de uma mulher com identidade desconhecida. E essa fotografia que vocês estão vendo é muito atrelada ao caso da Jennifer Feigate. Muitos lugares dizem que essa é uma foto dela, mas na verdade parece que essa foto se trata de uma mulher dinamarquesa desaparecida conhecida como Camilla Stena, que também é um grande mistério já que ela nunca foi encontrada. E seguindo em frente, chegou a hora de falar sobre um caso brasileiro. Talvez um dos mais comentados relacionados a pessoas não identificadas aqui no nosso país. Sendo o caso que ficou conhecido como a loira desconhecida de Itu. E mesmo que o nome faça parecer que isso é algum tipo de lenda urbana, isso de fato é um caso real. Como o nome dá a entender, o caso aconteceu na cidade de Itu, no interior de São Paulo, no ano de 1972. Em 19 de abril daquele ano, um corpo de uma mulher foi encontrado em uma rodovia próxima à cidade. Esse corpo pertencia a uma mulher alta e loira, que teorizavam pela sua aparência ser uma atriz ou cantora. Foi encontrado no corpo sinais de tortura e um sangramento interno que indicava que ela poderia ter sido bastante agredida. Foi encontrado também 6 buracos de bala em seu corpo que poderiam indicar a provável causa da sua morte. A polícia acredita também que ela foi deixada lá já sem vida, tendo morrido em algum outro lugar. Apesar dos esforços, a sua real identidade não foi descoberta na época. Logo, ela foi enterrada no cemitério municipal de Itu com os escritos em seu epitáfio: "Aqui jaz na paz do Senhor, loira desconhecida". E ao passar dos anos, esse caso se tornou um grande mistério, afinal até hoje não sabemos com certeza quem é a mulher desconhecida, tendo porém alguns possíveis nomes que podem vir a ser a loira de Itu, como por exemplo uma mulher chamada Odete Fontes, que era residente da cidade de Matão, também no interior de São Paulo, que segundo a família tinha um caso com um comerciante de Itu. Ela teria largado tudo para viver um romance com esse homem, e depois disso ela nunca mais foi vista. Outra possibilidade se trata de uma mulher chamada Lori Kelbert, uma filha de alemães que residia inicialmente em Jaguará do Sul, em Santa Catarina, mas que se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades em meados dos anos 60. Porém, ela ainda visitava a família frequentemente em datas comemorativas. Mas em um certo momento, ela simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista pela família. Ambas as hipóteses foram apresentadas em 2013 no programa Balanço Geral da Record. Porém, essas duas hipóteses ainda não conseguiram ser comprovadas, fazendo com que a identidade da loira de Itu ainda seja desconhecida. O nosso próximo caso nos leva diretamente à pequena cidade de Lynchburg, no estado americano da Virgínia, onde no dia 1º de janeiro de 2008, um homem é assassinado a facadas graças a uma discussão em uma festa de final de ano. Mas a grande questão não é o crime em si, mas sim a sua vítima.
Nessa época, Lynchburg era residência de um homem de origem hispânica, possivelmente do México, que era apenas conhecido como El Mariachi. Afinal, ele costumava fazer apresentações musicais em uma pizzaria local. Apesar dele ser muito conhecido na cidade e bastante comunicativo, ninguém sabia o seu real nome. Todo mundo se referia a ele apenas como El Mariachi ou Cowboy. Parecia que ele não queria que ninguém soubesse a sua real identidade. Além de trabalhar como mariachi, ele também pegava alguns outros trabalhos menores dentro da cidade. Era dito também que ele era bem talentoso na música, e a sua voz lembrava até um célebre mariachi, o Vicente Fernandes, músico muito conhecido no México. Esse indivíduo decidiu passar o ano novo de 2007 para 2008 em uma festa de ano novo local, em uma casa que era de propriedade de um homem chamado Adolfo Valentim Morales. E mal sabia ele que aquele seria seus últimos momentos de vida, já que durante a festa, já depois da meia-noite, ele começou a discutir com o dono da casa, o Adolfo Morales, e outros dois amigos seus. Os quatro foram até a varanda da casa, onde estava acontecendo a festa, e é dito que o El Mariachi sacou uma faca e fez um corte em um daqueles homens. Em resposta, o dono da casa pegou uma faca em sua cozinha e faqueou El Mariachi no coração, o matando na hora. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo é uma das poucas fotos do El Mariachi e se acredita que ela foi tirada minutos antes de sua morte. O seu corpo foi encontrado algumas horas depois e Adolfo Valentim foi preso pelo seu assassinato, sendo condenado a 10 anos de prisão. E parece que ele foi solto em meados de 2016. Porém, a sua morte chamou a atenção do olhar público ao fato de que ninguém sabia quem ele era de verdade, como qual era seu nome e da onde ele veio. Após o crime, a polícia fez algumas investigações acerca desse homem, descobrindo que ele se utilizava de outros nomes possivelmente falsos, como Pedro Cruz Lopes e Versailles Lopes Alerano. Se acredita também que ele tinha 28 anos no momento da sua morte e tem suas origens traçadas até a cidade de Pueblo, no México. Porém, a sua real identidade nunca conseguiu ser desvendada, e ele foi enterrado em uma cova comum com apenas a identificação Homem Hispânico 2008. Durante a sua cerimônia de enterro, nenhum familiar compareceu. E agora, para finalizar essa lista de pessoas com identidades misteriosas, temos um caso bastante bizarro, que se trata de um ladrão de bancos que atuou em várias regiões da Califórnia entre 2009 a 2011. O que chama a atenção nesse caso é que esse assaltante conseguiu roubar diversos bancos na região e nunca foi capturado, e também por ele parecer ser um idoso, exatamente. Graças às filmagens de câmeras de segurança recuperadas, é possível ver que ele parecia ser um velho que por algum motivo estava armado assaltando bancos. Isso chamou muito a atenção tanto da mídia quanto da internet da época, que graças a ele ser uma figura bem inusitada, afinal não é todo dia que vemos um senhor de idade roubando bancos, ele ganhou a alcunha de Geezer Bandit, ou Bandido Velhote, virando até uma espécie de meme na internet da época. Se sabe que ele roubou pelo menos 16 bancos localizados principalmente na área de San Diego. O primeiro assalto aconteceu em 28 de agosto de 2009 e o último conhecido em 2 de dezembro de 2011. Só que existe a teoria que esse bandido não é um senhor de idade, mas sim um homem que usava uma máscara para parecer mais velho, talvez se passando por um velho para não levantar suspeitas. Essa teoria ganhou forças graças a um vídeo onde mostra esse indivíduo fugindo da polícia após tentar roubar o Bank of America na cidade de St. Louis Obispo, justamente o seu último roubo conhecido. Ele parece nas gravações correndo de uma forma que uma pessoa de idade não conseguiria. E até hoje, 15 anos depois do início da sua onda de assaltos, essa pessoa nunca foi identificada e tampouco capturada. Atualmente, ele é uma das pessoas mais procuradas pelo FBI, tendo uma recompensa de $20 mil por informações que podem levar à sua captura. E esse caso com certeza daria um filme bem interessante.
Então eu acho que é isso. Esses foram alguns casos de pessoas não identificadas que eu achei interessante falar sobre. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!